Olá para todos que curtem nosso canal. Que Deus venha abençoar você que está visualizando, se inscrevendo, você está curtindo as nossas mensagens. Um forte abraço a cada um. Vou trazer mais uma mensagem para estar abençoando a sua vida, o seu ministério, baseado no Êxodo capítulo 3. Nós temos uma passagem ali tremenda na vida de um servo de Deus chamado Moisés. O homem que 40 anos viveu no Egito, na bonança do Egito, estudando a cultura do Egito, a astrologia, a matemática, a física, a geografia. Um homem que foi perito em guerra. Durante 40 anos, Moisés foi treinado, capacitado por toda a tecnologia que o Egito podia oferecer. Mas a Bíblia nos fala que sobre a vida de Moisés havia uma chamada, havia uma vocação. Deus então conduz Moisés para o deserto de Midian. Há uma situação na vida de Moisés que faz com que ele foge com medo dos egípcios, porque Moisés havia defendido um hebreu, porque dentro da sua veia corria sangue hebreu. Moisés por fora tinha a aparência de um egípcio, mas por dentro ele tinha a aparência de um hebreu. E essa aparência de hebreu que estava por dentro dele era mais forte do que a aparência por fora de um egípcio. A carne egípcia não conseguiu vencer o espírito hebreu que estava dentro de Moisés. Foi mais forte, porque a mãe de Moisés todos os dias pregava para ele que ele era hebreu. Então o chip que estava sobre Moisés, da mensagem da mãe dele, que dizia que ele era hebreu, foi mais forte do que o Egito, com toda a sua tecnologia, com todo o seu glamour, com toda a sua bonança. Moisés ele viu o anel que ele ia usar. Moisés viu o trono que ele ia sentar. Moisés viu o templo que ele ia governar, toda a riqueza que ele ia ter. Mas ele diz que preferiu estar com o povo, sofrer um pouco de tempo com o povo, do que toda aquela riqueza, do que todo aquele glamour que ela estava no Egito. Isso é a convicção da chamada de Moisés. Então Deus conduz ele para o deserto de Midian. E no deserto de Midian, Moisés sente as 3 fases difíceis para a vida de um homem. A primeira é o anonimato. Moisés, conhecido no Egito, agora está no anonimato, sem ser conhecido. Moisés então passa pela fase da solidão, solitário ali no deserto. A solidão alcança esse homem que era perito em guerra, esse homem que tinha muitas pessoas ao seu redor. Ele está agora na solidão. A terceira fase é a escassez. O homem que tinha a abundância do Egito, o homem que tinha tudo em suas mãos, do bom e do melhor, agora está em um deserto, passando provações, dificuldade e de escassez. Essas 3 fases, esses 3 momentos que Moisés viveu no deserto, foi a preparação de Deus para a purificação na vida de Moisés. Deus arrancou as camadas que estavam sobre ele, do orgulho, da soberba, camadas que ainda estavam sobre a vida de Moisés, que estavam impedindo dele contemplar e ver a grande chamada e vocação que Deus tinha para ele. Deus levou 40 anos para purificar, limpar, preparar Moisés, o capacitar para a sua chamada, para a sua missão. E a Bíblia nos fala que por esses 40 anos de anonimato, de solidão, de escassez, de preparação, Deus então surpreende Moisés em algo sobrenatural que ele nunca imaginava que iria acontecer. Uma sarça. Deus então aparece em uma teofania. Deus na aparição de um anjo. Aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E o que é a sarça? É um arbusto cheio de espinhos, comum em Israel. Então, algo para todos ali inútil, sem valor nenhum. Mas Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, diante daquele fogo, o anjo fala com Moisés. Moisés, então, quando olha para aquela sarça, ele ouve uma voz, ele teme. E a voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está pisando é santa. Moisés então fica temeroso, mas ele abaixa os olhos e contempla. E olha aquela sarça, e a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ali estava o ponto final da vida de Moisés no deserto e o início da sua chamada, da sua vocação.
Após 80 anos, chegou o momento de Deus usar Moisés. Talvez você esteja passando pelo deserto da provação, da dificuldade, da escassez e fica se perguntando: meu Deus, até quando eu vou estar nessa situação? Meu Deus, até quando eu vou viver dessa forma? Eu te digo algo nessa manhã: quanto mais você murmurar, criticar, não aceitar, quanto mais você tentar barganhar, quanto mais você tentar dizer para Deus que você não quer, mais tempo você vai ficar no deserto. A única coisa que Deus quer ouvir de você nesse deserto da aprovação, da capacitação na sua vida, é uma palavra simples, porém poderosa, que vai mudar a sua situação. Eu aceito a minha chamada, eu aceito a minha missão, eu aceito a vocação que Deus me vocacionou. Deus, Ele quer ouvir da sua boca essa palavra: eu aceito. Se você disser: eu aceito a minha chamada, o deserto vai passar em sua vida, a aprovação vai passar em sua vida, a dificuldade vai passar em sua vida, a escassez vai passar, porque então Deus tem a certeza de que você está preparado para a grande missão que Ele outorgou para a sua vida. Então, naquele momento ali, Deus então, falando com Moisés, Moisés aceita a chamada de tirar o povo das garras de Faraó. Meus irmãos, tem um povo que está clamando, tem um povo que está orando, tem um povo que está suplicando por socorro. E eu e você somos responsáveis em resgatar esse povo. A missão que Deus nos outorgou foi essa: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão padecendo nas mãos de Faraó precisam ser resgatadas. Essa é a nossa missão. Eu aceito a missão, você também tem que aceitar essa missão. Porque quanto mais demorarmos, quanto mais barganharmos, quanto mais murmurarmos, mais tempo nós vamos ficar no deserto. Porque deserto, irmãos, é lugar de purificação, capacitação, restauração e convicção da sua chamada. Não tem como lutar com Deus no deserto. Não tem como barganhar com Deus no deserto. Deserto, você tem que refletir sobre a sua missão e aceitar ela. Porque senão, irmãos, você nunca vai sair do anonimato, da escassez e da solidão. Elas sempre vão estar com você. Porque deserto é isso. É lugar de refletirmos e aceitarmos a nossa chamada. Moisés, então, naquele momento, que a sarça estava ali diante dele, Deus então fala com Moisés. Moisés aceita. Deus, então é agora. Chegou a hora, chegou o momento, Moisés. Você vai ser usado para uma grande missão. Eu te preparei desde o ventre da sua mãe. Te libertei, te dei graça, te dei vitória diante dos inimigos. E agora você vai libertar o meu povo. A missão é difícil, a missão é dura. Mas você foi capacitado 40 anos. Não foi da noite para o dia. Você não orou pedindo para ir para o deserto. Mas o Deus Todo-Poderoso o capacitou para essa missão. E agora, é hoje, é nesse momento que Deus também está te vocacionando, te chamando para essa grande missão. Você que está tanto tempo no deserto, da provação, da dificuldade, da escassez. Você que está tanto tempo passando por momentos difíceis, momentos doloridos, momentos de solidão, e pensa até mesmo em desistir, ou já pensou em parar e abandonar tudo, e fica se questionando dia por dia: meu Deus, por que dessa provação, por que desse deserto, por que dessa solidão, dessa dificuldade? Mas Deus está me usando para falar contigo que esse deserto é a capacitação de Deus para a sua vida, onde Ele está te preparando, moldando, amassando o barro, quebrando o vaso, fazendo de novo para uma missão extraordinária. Deus não faz santo da noite para o dia. Deus não usa ninguém da noite para o dia. Há um tempo determinado de Deus te usar. Esse tempo na vida de Moisés foi 80 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo você está passando pelo deserto, mas assim como Deus falou com Moisés, Ele está falando também com você, dizendo: é hoje, é agora. Chegou o momento dele te usar para uma missão. Diga simplesmente uma palavra que Ele quer ouvir. Não barganhe, não murmure, não critique, não duvide. Apenas uma palavra vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Assim como Moisés disse para Deus, diga você também: eu aceito a minha chamada. Eu aceito a minha missão. Quando você disser isso para Deus, Deus então vai começar a mudar a sua história, vai começar a mudar a sua vida, vai tirar você do anonimato. Diga: eu aceito.